Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai reagir a mais um vídeo. Sim, filósofo reage a mais um vídeo sobre veganismo. Claro, é um papel que eu tô tentando fazer aqui que eu vejo que mais ninguém tá fazendo no YouTube brasileiro, então eu vou fazer mesmo, ok? E hoje eu quero reagir ao vídeo chamado Comer carne é comparável à pedofilia, lá no canal do Léo Otaku, e eu já adianto aqui que eu gostei muito de ver a sensatez do Léo em trazer algumas posições. Eu vou concordar bastante com ele aqui, não o que ele está dizendo, né, que é comparável à pedofilia, vocês vão entender nesse vídeo, né, ele está simplesmente denunciando a prática de certos veganos de fazerem certas comparações que não ajudam na causa, não ajudam a convencer mais gente, não ajudam a espalhar a palavra de forma convincente, de uma forma retórica que seja palatável ao grande público. Então eu vou reagir a esse vídeo e a gente vai debatendo aqui, vai tentando entender o que está em jogo aqui para a gente poder alcançar um veganismo estratégico, como já diria aquele site que vocês podem ver no link na descrição. Mas enfim, sem mais delongas, né, bora nessa. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre veganismo, vegano. Na verdade, eu achei um vídeo muito interessante, que é esse aqui, pelo título que vocês já sabem. Vocês estão vendo ali o vídeo que ele está comentando, se chama Entenda por que comer carne é comparável à pedofilia. Esse vídeo aí tem quase 8.000 dislikes, tem só 430 curtidas, ou seja, a grande maioria das pessoas não gostou desse vídeo, não gostou dessa comparação. É um vídeo de 2017, acredito que eu já vi ele no passado, a gente já está em 2020, mas eu não vou passar ele aqui, porque realmente eu acredito que a qualidade seja muito ruim. Não é apenas birra com o veganismo, mas os argumentos devem ser horríveis, né? Pelo que o Léo Otaku aqui coloca de trechos dessa menina argumentando, realmente os argumentos são ruins, mas eu vou, de fato, eu tô preocupado aqui com as impressões do Léo Otaku, com as impressões que as pessoas geralmente têm, pessoas geralmente sensatas que até entendem a nobreza da causa do veganismo, que até entendem que seria melhor se elas pudessem parar de comer carne, se elas um dia quiserem, enfim, mas que elas veem que certas coisas não convencem nem a elas, né, e nem a grande maioria das outras pessoas, e elas não apenas percebem que o argumento é ruim, elas percebem que o argumento é totalmente desonesto, ele é injusto, ele vai do 0 ao 500 em 3 segundos, sabe? É um exagero, não tem escalonada de argumentação, não mostra os degradês de cinza necessários para fazer as pessoas se convencerem de que esse argumento realmente faz sentido. E é isso que eu estou preocupado aqui. Vamos tentar entender então o que esse vídeo, né, chamado Entenda por que comer carne é comparável à pedofilia, o que esse vídeo causou aqui no Léo Otaku, né? E o que eu poderia ter a dizer como estudioso em ética animal, né, sobre o assunto. Pelo título que vocês já sabem o nível que é a parada, então vai ser basicamente sobre isso o vídeo, tá? Mas eu quero falar um pouquinho da minha opinião sobre veganismo. Mano, na minha opinião, o veganismo ele é um movimento muito nobre. Sério, é muito nobre. Mano, você parar de comer carne animal, tá ligado? Você parar de consumir tudo que envolve animal, deixar todos eles vivos apenas se matando na natureza, é uma parada bacana, tá ligado? Não tem como você olhar pra esse... Aqui eu acho interessante, o Léo tá falando, de fato, ele acredita que o veganismo é um movimento muito nobre, né? Ele acredita que sim, tem uma propriedade, tem um motivo razoável para as pessoas estarem falando tão abertamente sobre o assunto, né? Mas eu acho que ele colocou uma ironia ali, né? Deixar os animais se matando lá na natureza, daí ele coloca uma imagem de uma leoa, eu acho, pegando um pedaço de carne, enfim, né? Isso pareceu uma ironia até para dizer que os veganos não se importam, né, com os animais na natureza. Só que isso não é exatamente verdade. Hoje em dia existem pesquisas em ética animal preocupados, que é uma coisa que eu já falei no meu vídeo reagindo ao debate sobre veganismo no Spotnix, né? Existem pesquisas e debates específicos dentro da ética animal preocupados justamente com se devemos ou não intervir na natureza para reduzir o sofrimento de diferentes animais silvestres, animais que não estão vivendo em sociedade conosco, né? Se nós teríamos bases morais, né, para, de certa forma, maximizar a utilidade, não apenas nos meios urbanos e nos animais domésticos, mas entre os animais não domesticados que estão vivendo suas vidas pela lei do mais forte, né, pela seleção darwiniana, né. Então é algo que muitos veganos têm se preocupado, sim, né. Não sei, claro, o Léo aqui talvez não tenha pressuposto isso, não tenha sequer pensado nisso, mas fica o aviso, sim, muitos veganos têm se preocupado com se devemos ou não intervir na natureza, ou seja, nos animais que estão vivendo suas vidas isolados de nós, humanos, né, se devemos, de certa forma, ajudá-los a melhorar sua qualidade de vida, né.
Tem até saiu um vídeo, eu não me lembro qual site exatamente, acho que era da BBC, de um urso polar, né, morrendo por desnutrição, porque não tinha comida, por causa das geleiras e tal. Ele tava sofrendo, ele tava achando lixo no Ártico lá, sei lá, pra poder comer alguma coisa, comida ele já não achava mais, né? As condições dele estão péssimas, então o organismo dele não consegue se habituar, né, a esse meio, né, que está ficando cada vez mais hostil devido às mudanças climáticas, né. O paradigma, né, de tratamento com esses animais, como o urso polar, é que a gente não intervenha. E geralmente o argumento é que se a gente intervir na realidade daquele animal, né, ele não vai desenvolver certas características necessárias para para a sobrevivência da sua espécie, né. Só que muitos veganos conseguem rebater isso dizendo que, olha só, se a gente não intervir, aquele animal vai morrer, né? E não apenas a vida dele já era, como a própria espécie vai ser totalmente erradicada, né? Ou seja, a gente chegou num nível global de mudanças climáticas que está cada vez mais justificando a intervenção humana de forma positiva para salvar esses animais e, portanto, as suas linhagens específicas, né, as suas espécies. Mas enfim, isso aqui foi só um grande comentário, porque a gente não entrou ainda no que importa realmente no vídeo, né? Mas eu detectei uma ironia aqui, né? Não sei até que ponto é verdade. Vamos continuar. O que é o veganismo e criticar, tá ligado? O veganismo em si, eu acho muito da hora. Quem consegue seguir esse estilo de vida, tem os parabéns pra você, cara. Você tá ajudando o planeta, de certa forma. O meu problema são os veganos que estragam o movimento. Esse me dá nos nervos, cara. Aí, ó. Começou o que é algo que eu denuncio, que eu já vi outras pessoas denunciarem, né? Que geralmente as pessoas, o veganismo é nobre, o veganismo é algo bom, parece que vai ajudar muitos animais, né? Geralmente as pessoas utilizam essa visão de nobreza com a visão de que, mas é uma escolha, se as pessoas têm direito a escolher o que quiserem, né? Mas ok. E depois ele vê que, e o problema é com aqueles veganos que são um pé no saco, que são chatos, que incomodam, que não tratam as suas escolhas, né, suas escolhas veganas como isso, apenas isso que são escolhas, né. Não sei se o Léo aqui está implicando que é tudo uma questão de escolha, porque pelos meus estudos em ética animal, é uma questão de moralidade, uma questão de imperativos morais, é uma questão de raciocínio lógico e de confrontação argumentativa, ou seja, de convencimento, né. Então não é simplesmente eu escolhi, tu escolheu, é o gosto de cada um, não é tipo, sei lá, olhar para o céu e gostar do que tá vendo ou não. Não é simplesmente gosto, ok? Mas existe algo aqui que, a despeito de veganismo não ser uma mera questão de gosto, é muito importante para a própria aplicabilidade do veganismo em larga escala, se é o que o vegano está querendo, que é fazer as pessoas terem uma boa impressão do veganismo, né? E a melhor forma de representar o veganismo é por seus discípulos, né? Se a gente pode colocar assim, é pelas pessoas que de fato estão hasteando a bandeira do veganismo e se dizendo veganas, né? E algumas pessoas, para não dizer a grande maioria, o que é uma pena, né, ver tantos veganos assim, né? Mas algumas pessoas, né, elas hasteiam a bandeira do veganismo falando abobrinhas, falando absurdos, fazendo esse tipo de comparação entre comer carne e abusar de uma criança. Ou nem abusar de criança, mas ter desejos de abusar de criança. Porque o abusador sexual e o pedófilo são distintos, é algo que a gente pode tratar no outro vídeo. Vamos ver as outras impressões do Léo aqui. Esse me dá nos nervos, porque basicamente, eles demonizam todo mundo que consome carne. Se você come carne pra esse tipo de vegano, você é um bosta. Eles te comparam a coisas, eles te comparam a atrocidades, tá ligado? Eu não gosto nem de ficar mencionando. Quer fazer você se sentir um verme, tá ligado? Que eu acho que é meio que uma tática, porque ele fazendo você se sentir um completo bosta, um verme, você vai parar, vai ficar com peso na consciência e parar de comer carne. Mas isso não funciona. Por quê? Porque depois que eu acabei de ver esse vídeo, eu fui comer um churrasco. Então, não funciona. Então, mano, se você é vegano, cara... Isso aí é algo interessante. É algo que eu pontuo sempre. Inclusive, eu tava lá no grupo de filosofia que a gente tem no WhatsApp, eu estava falando com os amigos sobre... a gente não tem muitas evidências, né, de quais seriam as táticas mais apropriadas para, de fato, convencer as pessoas de que o veganismo é a bandeira correta e tal, mas a gente intuitivamente percebe que as pessoas, quando elas analisam certos argumentos, algo que elas de antemão já não acreditam, né, elas só precisam ver um defeitinho no argumento do vegano, por exemplo, para pensar que, pronto, o vegano é um bosta, o vegano não sabe o que está falando, o vegano é um radical, é um lunático, né? Isso aí a gente percebe por um viés cognitivo chamado backfire effect, né? Basicamente é o tiro pela culatra, né? Por exemplo, imagina que eu sou vegano que está dizendo, comer carne
é a mesma coisa que pedofilia. Tá? Imagina que eu estou falando isso abertamente para o público e eu acredito que eu vou conscientizar as pessoas, já que elas não gostam de pedofilia, portanto elas vão parar de gostar de carne. Né? Eu fico imaginando, a pessoa que pensou isso deve ser assim, uma gênia assim, do raciocínio lógico, mas ok. Né? Então imagina que a minha intenção, fazendo essa comparação, é fazer mais pessoas acreditarem no veganismo. Só que o que acontece? Bom, pessoas como o Léo Otaku aqui vão assistir a esse meu vídeo e será que elas vão ser convencidas? Ou elas vão lá para a churrascaria e continuar a vida delas de boa? Bom, pelo relato aqui do Léo, ele foi lá comer um churrasco sem qualquer problema. Por quê? Porque ele viu que o argumento daquela mina, né, comparando comer carne a pedofilia, é inconsistente, é absurdo, é coisa de lunático. Será que pro Léo perceber esse tipo de argumento é uma boa para ele se sentir confortável para se juntar à causa? Será que ele, que entende que esse tipo de argumento é o completo nonsense, ele vai se sentir confortável para fazer parte daquele grupo de pessoas que argumentam coisas absurdas como essa? Será que ele gostaria de receber o rótulo de vegano quando ele mesmo acredita que vegano é um lunático que compara comer carne à pedofilia? É sobre isso que eu estou falando, que eu me refiro que muitos veganos que estudam veganismo de forma acadêmica se referem quando estamos preocupados, né, com táticas de aproximação de argumentos e ideias veganas ao grande público que não tem não está muito habituado a tratar desse assunto. Depois que eu acabei de ver esse vídeo, eu fui comer um churrasco, então não funciona. Então, mano, se você é vegano, cara... Então, veganos, tenham muito em mente isso, né? O efeito backfire, né? O tiro pela culatra, é um viés cognitivo muito comum. Imagina que isso acontece nos próprios veganos, não é apenas as pessoas que comem carne, como a gente pode chamar aqui de carnistas, mas eu não gosto muito desse termo, enfim, embora ele tenha uma boa fundamentação. Mas imagina que se tu for um vegano, se tu é um vegano e tá me ouvindo, né? Quando um carnista, né, pensando nessa dicotomia veganos e carnistas, quando um carnista diz para ti que comer carne é benéfico de alguma forma, ajudou as pessoas ao longo da evolução, que de certa forma muitas pessoas precisam de carne para sua nutrição ou devido à sua condição socioeconômica, né? Quando tu vê um carnista falando esse tipo de argumento, né, por mais que tu possa ver que esse argumento tem falhas, né, tu não tem uma tendência a achar que o tipo de raciocínio do carnista é um raciocínio deturpado? É um raciocínio de pessoas que não sabem do que estão falando? É um raciocínio de senso comum, talvez de lunático? É isso que acontece quando o vegano, do outro lado do espectro ideológico, ele fala umas asneiras, né? Porque eu acredito que foi uma asneira que essa menina falou, comparando carne à pedofilia, né? E as pessoas comuns vão olhar para aquilo e pensar, meu Deus, isso é vegano? Se isso é vegano, eu não quero nem saber de veganismo. Veganismo é algo ruim, é algo de louco. Então tenham sempre isso em mente, efeito backfire. Vou botar aí na tela alguma coisa explicando isso ou procurem no Wikipedia mesmo, valeu? Parabéns, você está ajudando o planeta, espalha a palavra, tudo bem. Só não vem querer desmoralizar a pessoa que gosta de comer carne, tá ligado? Não tenta comparar ela a crimes absurdos, saca? Porque esse tipo de... Mano, hoje eu vou reagir ao vídeo que postaram dessa mulher. Isso é muito interessante também, né? Não tenta desmoralizar a pessoa, não tenta comparar ela a estar cometendo crimes absurdos. E de fato, pedofilia, primeiro que pedofilia não é crime, né? É uma patologia, né? O crime é o abuso sexual, né? Isso aí é uma coisa que geralmente as pessoas não sabem nem fazer diferença porque elas não foram atrás sequer de qualificar isso, mas ok. Vamos supor que ele está falando do abuso sexual aqui, né? Uma pessoa que fala comer carne é a mesma coisa, é correlato a abusar sexualmente de uma criança, tá? Isso não pega bem. Isso de fato não pega bem. E isso está desmoralizando aquelas pessoas que comem carne, ou seja, está pintando elas como demônios na testa, está pintando elas como inimigas, pessoas que deveriam, de certa forma, talvez nem existir, né? E também, de certa forma, se for uma comparação com o abuso sexual, está imputando elas um crime. Um crime que existe, que é tipificado, né, que é o abuso sexual, existem outras tipificações de crimes sexuais, né? Mas comer carne não é um crime. Tá? Isso tem que ficar claro aqui, porque não é uma questão moral já, não é uma questão ética, é uma questão de direito, é uma questão jurídica. E não conheço uma legislação no mundo que diga que comer carne é crime. Não existe. Quando tu fala de crime, tu tá falando de direito, tá bom? Tu não tá falando de ética. Né? O que tu pode falar em ética é falar comer carne é imoral, tu pode defender isso.
né? E aí tu vai tornar o cara que come carne como um cara que pratica atos imorais. O que já é difícil, né, para convencer esse cara, para torná-lo num aliado. Mas de fato, pessoal, dizer que uma pessoa que come carne é uma criminosa ou é algo análogo a criminoso, primeiro a gente precisa, para a gente poder falar isso com propriedade, a gente primeiro precisa consolidar os direitos animais de tal forma que um dia talvez comer carne se torne um crime, né? Não sei se isso seria desejável, não tenho qualquer noção de seria desejável, né? Mas isso seria uma forma de resguardar o direito mínimo à vida, que seria, né, um direito animal amplo. Afinal, se podem comer a tua carne é porque tu realmente não tem direito à vida, né? Mas é isso que eu estou pensando aqui, em argumentos e em táticas retóricas. O Léo está se sentindo extremamente ofendido, né? Essa ofensa pode ter muita base sólida, mas tu teria que conversar melhor com o cara para poder mostrar para ele por que essa comparação tem algum sentido e não simplesmente sair apontando o dedo e acusando o cara, né? Isso não vai ajudar na causa, não vai ajudar os animais, o que importa aqui é ajudar animais, né? Se o vegano não está preocupado em ajudar animais, está preocupado apenas em sinalizar virtude, que esse é o que muitos veganos e muitos outros de outras causas sociais têm feito, né? Que é sinalizar virtude, dizer que, porque eu sou vegano eu sou melhor, ou porque eu sou feminista eu sou melhor, ou porque eu apoio o movimento negro eu sou o melhor, né? Isso é uma sinalização de virtude que faz muito facilmente tu criar inimigos. Embora tu crie aliados, tu ainda cria inimigos. E para o veganismo especificamente, o grande barato é não criar inimigos, né? É criar aliados, né? Porque o principal é o resultado final de ajudar ou não animais, né? E sinalizar virtude não ajuda. Eu acredito que não ajuda a ajudar animais tanto quanto tu cultivar aliados, tu mostrar para os caras que o que eles falam não é tão absurdo assim, que o que eles fazem não é tão absurdo, que comer carne na verdade não é um absurdo, na verdade está ao longo da história evolutiva humana, isso aí parece que tem sido o padrão, né, pelo menos desde os caçadores-coletores, né? Então é algo normal, é algo extremamente normal, né? Agora, só porque é normal é certo, esse é o ponto. Mostrar como certas normalidades elas são preocupantes moralmente, né? E isso é o que os movimentos minoritários têm feito. O veganismo tem mostrado que o abuso normal, né, por parte dos humanos aos animais, ele é problemático, assim como o feminismo tem mostrado que as relações normais de gênero são problemáticas. O movimento negro tem mostrado que as relações normais entre raças, etnias, enfim, também são problemáticas, né? O ponto é tu saber chegar, né, nesse tipo de raciocínio e compartilhar essas ideias com a pessoa e não simplesmente resumir tudo, colocar essa pessoa num quadrado e dizer, olha, tu é do mal, tu é um monstro. Não. Só de pensar que as pessoas normais que comem carne são monstros, já tem um baita erro aí, né? Assim como fazendo essa comparação com outros movimentos identitários, minoritários, né? Também, tu comparar a pessoa que não apoia a tua pauta a um monstro, aí a gente só vai manter a polarização, vai ficar mais difícil trazer aliados para uma causa que a gente considera tão importante, e no fim das contas a gente está só sinalizando virtude. A gente está apenas mostrando para os outros que somos melhores, somos especiais, quando na verdade a gente nem sequer está conseguindo raciocinar direito e basta pensar um pouco, um mínimo de sensatez. Censurar a imagem dela e tudo mais, a voz também, talvez, porque é um assunto muito delicado, eu não quero que ela receba hate ou algo do tipo, mas é apenas um assunto pra gente debater aqui. Ela pediu para as pessoas compartilharem esse vídeo dela, né, na internet, então chegou até mim, certo? E vamos ver aqui o que tem, o que ela fala durante esse vídeo. Eu tô com medo, do que irei ouvir. Eu já dei uma olhada assim, em algumas partes desse vídeo pra ver se dava pra fazer alguma coisa em relação a esse vídeo aqui pro canal, e dá, mano. E dá porque fala muita coisa que eu discordo 100%, e você também eu acho que vai discordar. Até você vegano. Esse vídeo tem em torno de 20 minutos, então vamos pegar os pontos principais aqui pra debater com vocês, tá? Só pra deixar claro. Não é todo mundo que tem alcance sobre as nossas argumentações, então muitas vezes nós... Seja por isso, estou aqui trazendo as argumentações de vocês para o público aqui, né? Vamos ver o que eles... Vocês viram aqui, né, que a moça que comparou, né, carne à pedofilia, comer carne à pedofilia, ela resolveu fazer um vídeo para dar alcance às argumentações veganas, né? Ela tá colocando como uma argumentação normal, né, desde já uma comparação saudável no meio vegano, né, entre comer carne e pedofilia, o que eu já concordo que é totalmente
Eu posso dar várias razões por que essa é uma comparação esdrúxula, né? Mas especialmente é aquilo que eu coloquei, né? Comer carne é algo normal ao longo das culturas, ao longo da evolução humana, enquanto pedofilia é algo tido como patológico, é algo tido às vezes como imoral. Para muitas pessoas que não entendem a diferença entre pedofilia e abuso sexual, é tido como crime. Então esse já é um motivo suficiente para não fazer esse tipo de comparação, né? Até como tática retórica. Mas vocês estão vendo aqui que o Léo está fazendo. Ele está pegando o primeiro trecho dela, né? Não dão voz a nossos argumentos e tal. Então ele tá, não seja por isso, estou aqui colocando seu vídeo para ver o que as pessoas acham do que está falando, né? Porque ele sabe que as pessoas não vão gostar do que ela está falando. É por isso que ele está fazendo isso, né? Ele não está colocando isso aqui para ajudar a causa. Ele já colocou uma consideração, uma observação inicial dele. Acredita que a causa é justa, é legítima, mas os veganos são os lunáticos. É basicamente isso, né? Então ele está utilizando essa menina como um exemplo do que o veganismo tem feito com a cabeça das pessoas, tem feito elas serem umas loucas, né, que fazem esse tipo de comparação, e ele está denunciando essa comparação, e portanto muitas pessoas vão olhar para esse vídeo e pensar, vegano é isso aí mesmo, né? Eu poderia até ler os comentários aqui para a gente ter uma impressão mais fidedigna do que esse tipo de comparação acaba sendo, né, como tática retórica, argumentativa para o grande público. E eu volto a afirmar, a gente tem que olhar para o grande público, tratar com ele, né, com mais cautela. O ponto mais complexo que a gente chega, pelo menos que eu cheguei até hoje, quando a gente vai defender os direitos dos animais, e o explorador ou as pessoas que são coniventes com essa exploração começam a fazer alegações justificativas, dizer que não é nada disso que a gente está pensando, ou coisa assim. O explorador. Antes daqui do Léo falar, mas de fato isso acontece. As pessoas que são coniventes com a exploração, pensando aqui em pessoas que conhecem, intencionalmente, ela sabe que a exploração existe, mas ela não faz nada para mudar. Entendeu? Então ela é conivente, ela deixa passar, ou ela mesmo financia essa exploração, né? Ela vai no mercado e ela paga para ter a comida, o churrasco, ou coisa assim, ela está financiando a exploração, e ela sabe que ela está financiando, né? E ela às vezes ela precisa lidar com essa realidade, às vezes uma realidade que a perturba, uma realidade que a incomoda, né? Porque ninguém gosta de saber que tu tá matando animais apenas para agradar o teu paladar, matando animais, seres vivos que não tem culpa nenhuma no cartório, só apenas por eles serem úteis para o nosso paladar, né? Então as pessoas, sim, elas vão racionalizar. Elas vão racionalizar, ou seja, dar desculpas, elas vão trazer justificativas por que elas fazem isso, né? Agora, vai depender muito de qual é a abordagem do vegano ao denunciar essa prática. Se a abordagem dele é dizer que é uma prática culturalmente orientada, que as pessoas geralmente não refletem direito sobre isso. É algo normal a gente não pensar muito a respeito sobre algo que sempre foi assim, né? E outra coisa seria simplesmente dizer, olha, o que tu tá fazendo é coisa de pedófilo, né? Vamos ver aqui. Ou aquele que concorda com isso, né, que apoia. Ou seja, o que é explorar um animal? Aqui ela tá englobando basicamente tudo, né? Você matar o gado para poder comer, né? Você cercar o gado ali para meio que tá explorando para satisfazer a fome humana, certo? Então é um tipo de exploração que tá englobando tudo ali. Ao meu entender é isso. Sim, exploração animal é basicamente o próprio termo diz, né? Uma coisa é comer carne, uma coisa sei lá, tomar leite. São coisas específicas que estão dentro desse campo amplo chamado de exploração de recursos animais, tá bom? Então, de fato, essa vegana provavelmente ela está falando de todo tipo, toda forma de exploração, e vai ter diferentes explorações que algumas das pessoas vão concordar que são absurdas. Por exemplo, caçar uma raposa para extrair a pele dela com ela viva só para fazer um casaco de $50 mil para uma madame nova-iorquina. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas vai achar isso absurdo, né? Enquanto outras pessoas vão achar a coisa mais normal do mundo tu matar para comer, porque a alimentação é necessária, é um bem, na verdade é um mal necessário, né? É algo que a gente precisa fazer para poder sobreviver, então teria uma justificativa última aí para isso, né? Então, dependendo do que tu tá falando por exploração, as pessoas vão concordar menos ou mais contigo. E ele tá utilizando isso, o Léo tá utilizando isso para dizer, olha só, ela não faz distinção em exploração. Exploração é tudo. Então, não é só o teu casaco de pele de raposa que tu pagou caro, né, que é um mero luxo. Ela está falando também do que tu come, do teu almoço, daquilo que tu precisa para suprir as tuas necessidades proteicas diariamente, né?
Isso aqui é uma tática muito comum, empregada até para mostrar como o argumento do outro lado ele pode ser injusto ou ele pode ser generalizante demais. Enfim, vamos ver onde é que o Léo vai chegar aqui. Sabe, se você come carne, você meio que tá apoiando essa exploração que ela vai falar aí, certo? É quando a gente tenta explicar que quando você abusa de um ser inocente e promove dor, produz tristeza, trauma, pânico, constrangimento, humilhação, sofrimento e morte, você está fazendo com este animal Morte. A gente mata os animais pra poder comer, certo? Então eles morrem. a mesma coisa que um abusador sexual faz, ou um pedófilo faz, com uma criança. Ok, eu vou colocar aqui a reação dele, porque eu acho que esse tipo de reação que o Léo vai ter aqui agora, é essa reação que as pessoas têm. Elas querem fechar os ouvidos e ir embora, porque aquilo ali é tão absurdo que eu não vou perder meu tempo ouvindo isso. E sequer eu quero entender os fundamentos para esse tipo de absurdo. É simplesmente absurdo. É algo ridículo. Eu não vou dar atenção para algo que não me agrega. Sabe? As pessoas têm esse tipo de reação quando tu compara, né, ao simples gesto delas se alimentarem, um gesto corriqueiro, um gesto cotidiano, especialmente quando é um gesto atrelado a sentimentos positivos, como o prazer da degustação, como almoçar ou jantar em eventos casuais com amigos e familiares, né? Elas vão ver esse tipo de comparação, né? Uma comparação exagerada para a grande maioria das pessoas, embora para alguns veganos ela faça sentido, elas vão ter esse tipo de reação aqui do Léo. Em apenas poucos segundos entrou tanta coisa errada no meu cérebro que eu não consegui processar essa informação direito. Como que uma coisa foi levada a uma outra extrema totalmente nada a ver, sabe? E tem alguns veganos que têm mania de fazer isso. Eles pegam um exemplo e levam a um extremo totalmente nada a ver, tá ligado? Isso acontece em vários debates sobre veganismo. Eu tava assistindo um recentemente e eu falei, mano, por que esse cara tá sim, isso aí é uma coisa muito comum. A gente era o lance de levar um argumento de um ponto a algo que tu não entende mais a relação, né? Porque de fato foi o que ela fez ali, a exploração dos animais, né, o sofrimento, né, pedofilia. Ela simplesmente largou essa relação. Como é que isso é? Existe ali o sofrimento animal, ok, qualquer pessoa sensata sabe que para comer carne, para tomar leite, tem uma dose aí alta de sofrimento envolvido. Só que de repente, pedofilia. Sério, como é que tu explica para uma pessoa qual é a relação? Onde é que tu quer chegar? É necessário isso que tu tá falando? Tu precisa falar de pedofilia para mostrar que comer carne é errado, é imoral? Né? Não precisa, nunca foi necessário. Nunca, em qualquer literatura vegana, de libertação animal, direitos animais que eu já li bastante coisa, nunca vi essa comparação. Isso parece ser uma comparação de meio da internet, dos ativistas que estão empolgados, estão tentando sinalizar virtude e acreditam que vão mudar o mundo chamando quem come carne de pedófilo. Né? Isso aí não é saudável para a causa. Eu estou falando isso com preocupação, porque eu tenho vontade de converter mais e mais pessoas para uma consideração moral maior em relação aos animais. Porque eu realmente acredito que todos os animais que eu vejo por aí, especialmente mamíferos sencientes, seria uma boa se eles pudessem continuar vivos. Né? Agora, chegar e todo um trabalho teórico, todo um trabalho de argumentação, de retórica, de convencimento, que é feito de forma sensata, esse trabalho parece que vai pro brejo, simplesmente porque um vegano resolveu ligar a câmera e falar pra internet que comer carne é pedofilia, né? E aí todo vegano acaba passando a imagem de ser pedófilo, simplesmente porque as pessoas, aquele velho ditado, né? A primeira impressão é a que fica. E muitas pessoas que nem entendem direito veganismo vão tomar esse vídeo como primeira impressão e vão pensar que vegano é isso aí. É esses lunáticos aí que acha, né, que a pedofilia é algo tão, sei lá, tá no mesmo nível de maldade que matar animais, explorar animais, enfim. Cara, se tu é vegano, tem que partir de um pressuposto claro entre os dois lados da disputa, né? Um pressuposto animalista e um pressuposto humanista. Ou, se vocês quiserem, um pressuposto antropocêntrico, né? Animalista seria o pressuposto de que os animais não haveria certas propriedades últimas que justificassem a divisão entre as diferentes espécies de animais, né? Divisão moral, né? Como se uns merecessem maior ou melhor tratamento, ou apenas alguns animais merecessem tratamento ou consideração moral, né? Enquanto o pressuposto antropocêntrico, humanista antropocêntrico, coloca o ser humano no topo dessa pirâmide, ou no centro
desse círculo, né, de modo especial, né, de modo que ele, tudo que o ser humano faça possa estar justificado frente ao que os animais gostariam, ao que os animais façam, né, de forma que os animais serão meros recursos ou meras coisas que a gente explora para os mais variados fins, né, ou seja, as pessoas estão partindo de pressupostos diferentes, isso aqui é fundamental de reconhecer na hora de tentar convencer as pessoas. Porque se tu acredita desde já que não temos boas razões morais para fazer essa divisão entre quem merece direito e quem não merece, como é que tu vai argumentar isso, mostrar isso com clareza de ideias e consistência para uma pessoa que acredita que esse pressuposto não é verdadeiro, uma pessoa que acredita que os únicos seres que merecem alguma consideração moral são exatamente os seres humanos. Tu tem que ver que tu tem que dar um passo anterior para tentar justificar e racionalizar, né? Para tentar mostrar de forma razoável, de forma sensata, de forma argumentativamente orientada, por que esse pressuposto da pessoa não é sólido, ele não é consistente. Mas tu não faz isso quando tu simplesmente sai denunciando. Olha só, tu é pedófilo. Ligando essa coisa a essa totalmente diferente. E aí o negócio toma um vulto muito ruim, porque as pessoas ficam muito ofendidas. Ah, por que será? Por que será que as pessoas ficam ofendidas em ser comparadas a pedófilos, não é verdade? Porque em algum lugar... As pessoas ficam ofendidas. E o legal é que a mina tá se colocando aqui como se fosse um absurdo as pessoas ficarem ofendidas por serem comparadas a pedófilos. Como se fosse absurdo. Elas, às vezes a gente, enquanto veganos... que estão querendo promover veganismo, enfim, nós temos que nos preocupar justamente com o tipo de abordagem que nós estamos tendo e com a razoabilidade de nossas práticas, né? E eu falando aqui de razoabilidade de práticas num nível amplo, não simplesmente com o que a gente come ou com o que a gente acredita, né? Porque em termos do que a gente come, a gente tem que ser razoável a ponto de reconhecer que para adquirir vitamina B12, sendo vegano por anos, só com complementação. Isso aí nutricionistas sabem disso. E não tem nenhum problema tu complementar, né, suplementar, né, com B12. Né? Desde que tu esteja salvando animais e aquela suplementação tá dando pro gasto, né, isso aí é de boa, não é um contra-argumento ao veganismo. Né? Então o vegano que reconhece que ele tem que suplementar é um vegano sensato. Agora, da mesma forma, na tática política, social, argumentativa, retórica, o vegano tem que ser sensato também. Ele tem que saber que não é assim que o mundo funciona. Assim como o mundo não vai funcionar do jeito que eu quero na minha alimentação só porque eu acho que eu não deveria comer animais, né? Ele também não vai funcionar na minha tática de convencimento só porque eu acho que as pessoas deveriam aceitar o que eu estou dizendo. Elas não vão aceitar. As pessoas vão reagir de uma forma completamente distinta às tuas intenções. Eu estou usando esse vídeo aqui como um grande exemplo do que eu tenho martelado em outras ocasiões. Vegano tem que ser taticamente orientado no que ele está falando de forma pública. E tem muito vegano que não está muito preocupado com isso, está simplesmente preocupado com sinalizar a virtude, e a sinalização de virtude é um grande pretexto para o backfire effect, para o tiro pela culatra. O vegano atira no carnista pensando que ele vai sair de errado, mas quem sai de errado, na verdade, é o vegano, porque a bala, ao invés de ir, ela volta na própria testa, né? Isso é o efeito backfire, tá? Isso é bem documentado na literatura da psicologia cognitiva, tá? Então sim, as pessoas vão se sentir ofendidas e não apenas elas vão se sentir ofendidas. Elas vão se sentir ofendidas com razão, com propriedade, de forma que não vai ser nenhuma novidade que as pessoas se ofendam. Então o vegano que acha que as pessoas não têm o direito de se ofender ou não são sensatas ao se ofenderem, perdão, mas é um vegano de fato que pelo visto é lunático mesmo. Ele está no mundo da lua. Dessas pessoas, existe algo chamado ética. É que elas não sabem, mas existe. Muitas delas... E esse tipo de argumento é ridículo também. Existe algo chamado ética. Tá, ok. Existe algo chamado ética. Eu estudo ética, estou há anos estudando ética. E o que isso significa mesmo? Existir algo chamado ética muda o que mesmo? Faz as pessoas mudarem de ideia porque isso existe? E tá, mas o que tu quer dizer quando tu diz ética? Porque dependendo da tua interpretação sobre ética, sobre moralidade, sobre filosofia moral, tu vai poder defender das mais variadas coisas. Tu vai poder defender tanto o veganismo quanto a Santa Inquisição Católica Romana, né?
Então, simplesmente dizer que existe algo chamado ética não é suficiente para nada, né? Assim como um código de ética de uma empresa, o pessoal vai dizer, existe algo chamado código de ética. Em qualquer empresa isso deve existir, tá? Isso ajuda as pessoas a se orientarem como? Só porque existe? Não, elas vão ter que olhar o conteúdo do código de ética. Elas vão ter que ver que valores, que normas, que princípios estão nesse código de ética. E como eles são orientados à prática cotidiana. Se tu não deixar claro que princípios são esses, o quão sensatos eles são, se tu não contrastar esses princípios com as práticas das pessoas e ver que eles são de fato aplicáveis, de nada adianta dizer que existe um código de ética, né? É tosco, é simplesmente tosco. Existe algo chamado ética. Ah, eu aplico o código de ética, eu sigo a ética. Esses carnistas não seguem a ética, né? Eles não se tocam. Isso aí é aquilo que eu falei, sinalização de virtude. Tu tá tentando mostrar para os outros que tu é virtuoso, que tu é do bem, que tu é uma pessoa íntegra, correta, e que os outros não são. Tu sabe identificar quem não é. Isso é ridículo, simplesmente ridículo. Essas pessoas não sabem que existe. Essa ética ela é um impulso que as pessoas acabam tendo quando elas se organizam dentro de uma sociedade, né? Um conjunto. Isso aí é problemático também. Ética é um impulso que as pessoas acabam tendo quando elas se organizam dentro da sociedade. A Mina falou aqui um 0 à esquerda, não ajudou em nada. Por quê? Porque esse impulso das pessoas, na grande maioria das sociedades, assim que elas estão organizadas, são impulsos culturais. E na grande maioria das sociedades, a cultura orienta as pessoas a comerem animais. E aí? Né? Ela acabou de defender um relativismo cultural aqui e nem sabe. Ela nem sabe disso. Porque ela não estuda isso. Tá? É tosco, é simplesmente tosco. Não utilizem esse argumento. Existe algo chamado ética. Não. Vão tentar ir em algo mais básico. Vejam o meu vídeo sobre os 4 princípios éticos fundamentais do Peter Singer. Tá? Para vocês entenderem que tipo de aproximação seria interessante ter com as pessoas para ver se elas concordam com os fundamentos. Né? Começa falando sobre, sei lá, se os animais sencientes devem morrer por mero gosto. Né? Começa a perguntar para as pessoas se é preferível ou não que os animais possam viver e usufruir de suas vidas sem serem explorados. Começa pelo básico, vai sabe, mordendo pelas beiradinhas. Não chega simplesmente dizendo, olha só, meu irmão, tu é pedófilo. Não faz isso. Tá? Não ajuda. Realmente não ajuda os animais a fazer isso. De regras, de normas morais, que faz com que as pessoas sintam um peso de consciência, um escrúpulo, né? Quando elas prejudicam, abusam, usam, mentem, traem, roubam, ferem o outro. Quando você alega que você faz isso, minimizando o efeito de dor no outro, na vítima, e você alega que faz isso porque isso te gera algum tipo de prazer, você está se comportando como um abusador. Se eu me satisfaço comigo. Então tá, ela tá tentando comparar comer animais, né, explorar animais, sei lá, comer um bife, comer ovo, tomar leite, né, como algo patologicamente orientado, né, um sadismo. Sadismo é quando tu extrai prazer, né, da dor. E o que também, até onde eu sei, já é tipificado como um problema de ordem neurológica. Né, não tenho certeza sobre isso, não é minha área. Mas sadismo é algo que a gente geralmente consegue localizar em pessoas realmente perturbadas psicologicamente, ou seja, pessoas que não são normais. Tá? E isso parece que esse tipo de comparação não ajuda mesmo. Porque, primeiro, é quase uma análise psicológica, psicoterapeuta tirada da bunda, né? Porque tu tá pegando uma ampla gama de pessoas que justificam para si mesmas, né? E elas racionalizam os seus hábitos de comer carne, de comer animais, explorar animais, enfim, elas racionalizam. Tu tá pegando milhões e milhões, bilhões de pessoas e dizendo que elas são sádicas. Elas têm uma patologia cerebral, né? Elas são simplesmente, sei lá, em algum nível sociopatas, psicopatas, alguma coisa ruim desse tipo. Né? Porque elas comem carne, que é uma coisa normal, é amplamente normal. Né? E o vegano tem que denunciar a normalidade disso, mostrar que isso não deveria ser normal, não simplesmente dizer que o normal é anormal. Não! Bem da verdade, o anormal que tem tentado se normalizar é o veganismo. O veganismo é anormal. É anormal porque ele está fora da curva nessa evolução cultural. Quer dizer, a cultura está tendo esse processo evolutivo e o veganismo faz parte dela. Né? Mas ao longo dessas grandes gerações até aqui,
né, desses séculos e séculos e milênios e décadas e mais um monte de tempo para a gente se tornar o que a gente é hoje, evolutivamente falando, né, a exploração de animais é a regra, né, ela é a regra, né. Então, nesses termos, a normalidade é a exploração. E o sadismo é tido como não normal, como anormal. Se tu comparar, então, a exploração normal como sendo algo anormal, tu não está sendo nem sociologicamente preciso, nem psicologicamente orientado, né? Tu está sendo, de certa forma, acrítico a teus próprios julgamentos, né? Tu tá, sei lá, tu tá errando de certo, o ponto de diversas formas aí. Mas especialmente, que é o que me interessa aí, tu tá errando o ponto de forma retórica, tá? Não é o tipo de coisa que convence, né? Isso aqui é esse vídeo do cara que eu acho que é um grande exemplo de como esse tipo de argumento não convence as pessoas. Só ver a quantidade de like para de dislike aqui nele também, né? Comendo a carne, é prazeroso comer um bife, certo? Então eu sou um abusador. Essa ligação existe. Não admite, ela fica muito furiosa e aí ela acha que tá sendo xingada, que tá sendo... Não tô sendo xingado. Super normal, porra. Ser comparado a um pedófilo é super normal. Na verdade, o que a gente quer é só que a pessoa entenda, que ela crie empatia pra conseguir mudar o seu comportamento e considerar... Ah, eu odeio esse argumento, né? Eu quero que a pessoa entenda que ela crie empatia pra poder mudar o seu... Cara, tu não consegue forçar empatia em ninguém, sério. Existe, inclusive, um artigo chamado O Lado Negro da Empatia, se eu não me engano, que está lá traduzido no site Shibboleth, né? Que mostra que ter empatia em todos os casos não é exatamente algo bom, tá? Não é algo bom porque a empatia ela é basicamente tu se preocupar com certos grupos, ou pessoas específicas, né? Tu se preocupar de tal forma que qualquer coisa que afete aquele grupo ou aquela pessoa se torne uma inimiga para ti, né? Então o lado negro da empatia, né, é simplesmente que a empatia faz com que tu tenha uma certa repulsa a certas outras pessoas as tratando como inimigas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem empatia com negros e pardos na sociedade, que ela quer combater o racismo, né? Ela tem o potencial de se tornar uma pessoa contra brancos, porque os brancos exploram e maltratam os negros, os brancos são privilegiados estruturalmente. Então, a empatia, ela faz com que tu crie certos opositores, né? Então, mesmo que tu conseguisse artificialmente fazer a pessoa sentir empatia, né, tu ainda traria outros problemas que são problemas que não agregam na soma de pessoas, de recursos humanos para a causa, e só acabam criando mais divisionismo, fazendo as pessoas raciocinarem de modo contrário ao que tu tá esperando que elas façam. Ou seja, backfire effect de novo, tá? É muito ruim. Não utilize esse argumento. Tem que ter empatia. Não. Tem que ter bons argumentos. Tem que ter boas razões. Tem que ter lógica. Tem que ter consistência no que tá falando, tá? É isso. A dor do outro. Esse é o ponto. Lembra que eu falei pra vocês que eles tentam alguns, não tô jamais generalizando os veganos, mas essa tática ela... E aqui eu vou ressaltar o que o Léo falou aqui, Léo Otaku, né? É bom não generalizar os veganos, tá? Alguns, ele deixou ali alguns, ele não falou nem a maioria, alguns veganos, né? Como por exemplo, essa mina aí, tá? Eles fazem coisas que não são palatáveis pro grande público e a gente precisa convencer o grande público. Porque não é uma questão de simplesmente sinalizar virtude, dizer que eu sou especial ou que a minha seita religiosa é a melhor, não. É uma questão de salvar vidas, as vidas dos animais não humanos. É só isso. Esse é o grande objetivo do veganismo, tá bom? Ela é ridícula, cara. Vocês tentam ao máximo ridicularizar, menosprezar, rebaixar a esse nível uma pessoa que come carne, porque ela apoia, de certa forma, a exploração, né, animal, porque precisa manter os animais ali presos, né, pra gente poder comer e pro abate pra gente poder comer. Aí vocês fazem essa comparação totalmente esdrúxula pra pessoa se sentir rebaixada, humilhada e agredida. Aí você faz essa ligação pra pessoa se sentir humilhada e parar de comer carne, sabe? É ridículo. Pra mim isso não faz nenhum sentido, mano. Na moral, né? Então agora, especificamente, nós estamos tratando do caso da farra do boi. Já teve o caso da vaquejada, que foi recente. Nós falamos dos testes em animais, nós falamos do consumo de carne, do consumo de ovo, do consumo de laticínio, nós falamos dos zoológicos. Zoológicos tem muitos poréns, eu acho que ela deveria ter abrido parênteses, mas como ela falou que já falou sobre isso, eu não sei se ela abordou todos os assuntos, deve ser falado sobre zoológicos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o zoológico que tinha aqui tá sendo totalmente reformulado, foi comprado por uma empresa privada, e esse zoológico vai tratar de animais, vai pegar aves extintas, vão reproduzi-las dentro do zoológico e depois soltá-las para a natureza. O zoológico tá sendo totalmente aberto, não tem mais jaulas, tá ligado? Estão pegando espécies em extinção, cuidando para que elas não acabam morrendo na floresta e soltando pra natureza depois. Então não é bem assim, tá ligado? Acho bem complicado. Mas enfim, como eu não sei se ela...
De fato, existe toda uma tendência à reformulação dos zoológicos, pelo menos nas sociedades ocidentais, em que existe uma presença de ativismo vegano ou pelos direitos animais, o que eu acho totalmente louvável, a gente tem que buscar isso sim, né? Agora eu não sei até que ponto esse zoológico que o Léo tá falando aqui, né, ele não tá, na verdade, designando não um zoológico, mas um santuário de animais. Tem uma diferença entre o zoológico e o santuário, porque, pelo menos tradicionalmente, o zoológico é aquele espaço em que os animais ficam enjaulados para que a gente possa observá-los, né, e se aproximar do mundo natural de forma tão artificial, né. E os santuários são aqueles lugares de refúgio dos animais para eles viverem como bem entenderem, correndo para lá e para cá, se cuidando, sendo alimentados conforme suas necessidades, né? Então é uma diferença incrivelmente distinta, né? Agora parece certos zoológicos são híbridos, né? Que na verdade os animais não ficariam presos em jaulas, mas na verdade é tu que entra lá com um carro que tu tá dentro de uma jaula, né? E aí tu vai conhecendo os animais, com eles curtindo o seu habitat natural, ou enfim, né? Esse eu acredito que é um grande avanço, né, para os direitos animais, né, para os animais em si mesmos, né? Porque de certa forma parece evidente, né, que mesmo nesses casos em que né, em que os animais estão enclausurados, ainda que num ambiente confortável, né, eles estão sim usufruindo de certo bem-estar que é muito melhor, muito mais desejável, muito mais sensato, né, do que aquele de simplesmente, sei lá, um leão, um tigre estar numa jaula de 3 metros, quando ele precisa de quilômetros e quilômetros de extensão para se sentir confortável. Então, sim, nem todo zoológico parece que está sendo uma coisa totalmente tosca, abusiva, exploratória. Sim, parece que está tendo sim uma grande reformulação no conceito de zoológico. Espero que se aproxime cada vez mais do conceito de santuário, né? Agora vamos ver o que ele fala da farra do boi aqui. Ela falou, eu por mim mesmo coloquei nesse parênteses aqui sobre zoológicos que nem todos são, sei lá, que ficam maltratando animais, dando remédio pra animais ficar dormindo, pra pessoa poder ficar olhando pro leão, tá ligado? Nem sempre é assim. Aparentemente, então, agora ela vai começar a falar de vaquejada, tá? Boa parte do vídeo, que é o que ela vai abordar aqui. E sobre vaquejada, eu atualmente eu repudio completamente, cara, porque basicamente é maus tratos dos animais, né, guys? O que se promove na vaquejada, né, é um entretenimento barato, onde você tem um animal exclusivamente sofrendo pra entreter o público que tá em volta, sabe? Tem muitos debates sobre isso, tem pessoas profissionais da área que falam que o boi, ele é um profissional, mas tem muito, é o que eu falei, né? Tem muitos lugares em que o boi é simplesmente maltratado, jogam ele lá de qualquer forma pra poder entreter o povo, machucam o boi. Então é realmente complicado esse lance de vaquejada e você, não só vaquejada, mas qualquer entretenimento que envolva machucar animais pra poder entreter pessoas, isso é completamente inaceitável, sabe? Bom, guys, se nenhum momento... Bom, uma coisa que ele falou aqui sobre vaquejada, né, uma coisa que me chamou a atenção é que alguns lugares dessas vaquejadas, rodeios, eu não sei exatamente qual, né, farra do boi, não sei qual exatamente as tipificações desses, que eu sou aqui do sul, né, e do sul, até aqui no Rio Grande do Sul, até onde eu sei não tem isso, né. Mas foi justamente que alguns donos desses animais, desses bois, enfim, eles dizem que esses animais são preparados para esse tipo de evento, ou seja, são profissionais, ou seja, eles são profissionais para morrer, né? Eles são treinados para morrer, para serem torturados em público, né? Basicamente e é uma comparação que eu acho que faz sentido, né? É basicamente o Coliseu de Roma com os gladiadores brigando com leões, tá? Só que agora são bois, né? É o gado contra um cara cheio de facas, de espadas, enfim, né? E até onde eu sei, o gado nunca ganha, né? Um filme familiar, né, que tentou retratar o quão absurdo é isso, é o Touro Ferdinando, né? Eu acho que é o Touro Ferdinando o nome, eu acho que é da Disney, Pixar. Conta a história do Touro Ferdinando, né? Como é que era a sua vida ali, tendo que lidar, né, enfim, querendo ser um herói, né, pensando, enfim, eu não vou dar spoiler, procurem, é um filme bem familiar, a animação em 3D, né, é muito bacaninho o filme, ele mostra o quão tosco é essa ideia, né, de boi profissional para enfrentar humanos e morrer ali no Coliseu, nesse espaço, enfim. Mas o que a gente vê aqui é que o Léo está muito preocupado em, sim, denunciar certos entretenimentos baratos e totalmente inúteis, que de fato lembram bastante sadismo, embora a gente não possa comparar exatamente como um sadismo necessário, né, porque seria algo patologicamente orientado, mas na verdade a gente vê que nesses lugares pelo Brasil em que há vaquejada, em que há farra do boi, né, são coisas bem normalizadas,
né? Então a gente precisa denunciar não por ser uma certa anomalia patológica, mas por ser especialmente algo desnecessário, algo injusto, algo que causa um sofrimento que não é desejável. E eu acredito que isso por si só já faz um grande trabalho pela causa. Simplesmente mostrar que não temos boas razões para continuar fazendo isso que a gente está fazendo. E operar nesse mundo mesmo, o mundo das razões. Claro que tu pode tentar distribuir empatia, né? Distribuir, de certa forma, uma boa disposição das pessoas para com os animais, mas em última instância o que vai mudar ou não as pessoas vai ser o quão elas estão convencidas de que o que elas estão fazendo é certo ou é errado, tá bom? Isso é completamente inaceitável, tá ligado? Bom, guys, em nenhum momento, é óbvio, ela afirmou que se você come carne, você é automaticamente um pedófilo, tá ligado? Mas só a comparação já é totalmente ridícula, totalmente sem sentido algum, tá ligado? E isso que é a parada. Então, guys, só pra resumir, no lance da vaquejada e maltratar animais pra entreter o ser humano, eu também concordo que é algo completamente errado e nojento. Você maltratar animais pra entreter outras pessoas é completamente errado e eu discordo completamente disso. Agora, sobre o lance de matar animais para o nosso alimento, para o nosso sustento, pra gente poder viver, sabe? Eu acho isso basicamente uma necessidade básica e eu não vejo por que nos comparar a tais coisas horríveis, tá ligado? Comparar a gente come carne. Esse aí já é o ponto problemático, né? De todo o vídeo aqui do Léo Otaku até aqui, esse foi o ponto que ele errou totalmente, né? De acreditar que comer animais para sobreviver é uma necessidade básica. Não é. Não é. Simplesmente não é. Falando aqui em carne, já que a gente está falando de comer carne, né? Por exemplo, a Índia, que é tradicionalmente, ao longo dos milênios, né, um país inteiro de, sei lá, deve ter quase tanta gente, ou até mais gente do que tem a China, né? Deve ter o dobro ou o triplo de pessoas que tem no Brasil. E eles não comem carne, né? Eu acho que 100% talvez dos restaurantes, 90 e poucos por cento, vai lá, dos restaurantes indianos não deve ter um pedaço de bife animal, tá? E as comidas deles são ricas. Claro que parece que eles comem, eles ainda tomam leite. Eu não sei se tomam leite, que a vaca é sagrada, né? Mas devem comer ovos, né? Mas não comem frango, enfim. O fato é que temos boas provas, boas evidências, tanto históricas, culturais, quanto evidências nutricionais de que comer animais não é necessário para sobreviver. Tá? Tu pode sobreviver comendo animais? Pode, tranquilamente, mas é um erro acreditar que tu precisa comer animais. Tá? Mas enfim, pessoal, acho que é isso então. Eu vou deixar o vídeo aí do Léo Otaku na descrição para quem quiser ir lá conferir por seus próprios olhos, comentar no vídeo dele, enfim. Espero que o Léo já se mostrou bastante aberto para o veganismo, né? O problema é que parece que os argumentos racionais, bem elaborados do veganismo não estão chegando até ele, o que é um problema. O que chegou até o Léo foi esse tipo de vídeo, para não dizer absurdo, um vídeo problemático, né, de essa comparação de comer carne com pedofilia. E é esse tipo de disputa que eu vejo, né, ocorrendo, né, porque além das pessoas contrárias ao veganismo, abertamente carnistas, que se pudessem matavam, sei lá, até um cachorro na dentada para comer a carne do bicho, só para poder mostrar e sinalizar a virtude de ser carnista, né? Além dessas pessoas que elas são totalmente intransigentes contra argumentos veganos, a gente ainda tem alguns veganos que, por mais bem intencionados que eles sejam, eles não acabam ajudando. E aí pessoas como eu têm que fazer um trabalho de tentar mostrar que esse tipo de argumentação não é necessária. Ela não é necessária. Simplesmente não precisa fazer isso. Tu pode defender os animais sem sequer recorrer a ideias de pedofilia. Tu pode defender animais sem sequer comparar animais a humanos, tá? Tu pode sim, há muita base moral para fazer essa comparação entre nós humanos e os animais não humanos, né? O conceito de especismo, né, ele nasce daí, de mostrar-se como uma injustiça, né, entre a praticada pelos humanos contra os animais, uma justiça comparável àquela injustiça que é praticada entre diferentes raças ou entre diferentes gêneros, como feminismo, racismo, sexismo, né, na verdade. Então, sim, a boa base para mostrar que a comparação entre humanos e animais ela tem sentido, mas se tu não sabe fazer esse raciocínio, não sabe desenvolver isso para uma pessoa que não está aberta às tuas ideias, né, na dúvida não faz. Na dúvida apenas fala sobre como os animais precisam da nossa ajuda, sobre como nós
temos boas razões para ajudá-los, que nós não dependemos de explorá-los, tá? Tem formas e formas de tratar o assunto e eu não acredito que essa forma de comparar as pessoas que comem carne ou têm práticas carnistas, exploram os animais, pagam pela exploração animal, não acredito que seja uma boa tática fazer essas pessoas, colocar elas tudo no mesmo quadrado, na mesma sacola e dizer, ó, essa sacola aqui é uma sacola de podridão. É um lixo, é um depósito de lixo humano, tá? Não façam isso, tá? Sério, não façam isso. Isso aqui é só um apelo que eu tô fazendo aqui, aproveitando o conteúdo do Léo, né? Vou deixar aqui referenciado, enfim. Mas enfim, se vocês tiverem outros vídeos para me passar, para me comentar aqui no canal, eu convido vocês a deixarem aí nos comentários, tá? Porque eu vou dar uma lida e vou comentar e vou reagir aqui no canal aqui no YouTube. Convido quem não conhece o canal ainda também a se inscrever, é muito bom ver que tem muita gente da comunidade vegana conhecendo aqui meu trabalho e tentando acompanhar. Eu vou ficando por aqui então, né? Eu quero trazer mais audiobooks também lá para o Narração Filosófica Podcast e também mais conversas no podcast Logismos. Enfim, links na descrição, quem quiser apoiar o meu trabalho também vai ser muito útil. Estou desempregado no momento e ajudar bastante qualquer apoio pela causa, né? Especialmente porque eu deposito uma parte para ajudar animais. Então, um forte abraço pessoal, a gente se fala e é nóis.